Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Os versículos que serão lidos, meus irmãos, serão os versículos 7, a partir do versículo 7 até o versículo 26. Jeremias 31, do versículo 7 ao versículo 26. Essa perícope será lida e também exposta. Mas como já aconteceu outras vezes, inclusive no último domingo, eu não farei a exposição do sermão inteiro nessa manhã. Vocês ouvirão daqui a pouco que há muitas coisas aqui a serem ditas nesse texto. E se eu for expor isso pela manhã, certamente o tempo será ainda maior. Então eu vou quebrar em duas partes, de novo. Uma parte do sermão será pregado agora, e a segunda parte será pregado, se Deus quiser, à noite. Jeremias 31, a partir do versículo 7, versículo 7, Jeremias 31, 7, até o versículo 26. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra. E entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro, e com súplicas os levarei, e aluzei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó, e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades.
Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a requestar um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Amém. Meus irmãos, em 2010, uma mina, ela desmoronou no Chile, prendendo ali 33 mineiros nas profundezas da terra. Talvez você lembre-se disso. Ficou bastante conhecido esse caso. Na superfície, a equipe de resgate ela trabalhou freneticamente para localizar algum sobrevivente e abriu um buraco fundo na rocha até alcançar os prisioneiros ali, os mineiros que estavam aprisionados. 69 dias depois daquele desmoronamento, o primeiro mineiro, o Florencio Ávalos, ele foi trazido para cima pela haste de resgate e recebido com muita alegria por sua esposa e os seus filhos. Pessoas do mundo inteiro, e provavelmente você se lembra disso, assistiram àquela libertação, aquele resgate dramático. Homens aprisionados, sem escapatória, sem a menor condição de resgatarem a si mesmos, precisando de um resgatador, precisando de alguém que os tirasse daquela condição. E qual foi a consequência disso? Ora, uma vez resgatados, grande alegria e regozijo por voltarem às suas famílias, por estarem finalmente agora libertos. A alegria de ser resgatado, meus irmãos, é uma alegria indizível. Indizível. Nessa manhã, o texto de Jeremias 31, do 7 ao 26, nos fala sobre isso. Nós já ouvimos no ano passado acerca de como o povo de Deus deve responder em adoração alegre à redenção que Deus proporciona para nós. Mas o texto segue também falando sobre isso ainda. De forma mais específica, o nosso Deus, ele nos promete consolo nessa manhã. Consolo para aqueles que choram. Consolo para aqueles que estão aprisionados. Consolo para aqueles que precisam de um resgatador, que necessitam de alguém que possa redimi-los, livrá-los da sua prisão. Nessa manhã nós ouviremos que somente no nosso Redentor nós encontramos este consolo. Somente naquele que nos liberta daquela prisão. Somente naquele que nos resgata com a sua poderosa mão. Somente nele, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, podemos encontrar consolo. E uma vez consolados, uma vez resgatados pelo nosso Deus, nós respondemos a Ele com grande alegria também, meus irmãos. Com grande satisfação em nossas almas, por termos sido redimidos pelo nosso Deus. Sim, o consolo do povo de Deus encontra-se no seu Redentor. Você crê nisso? Você veio a este culto com esse pensamento, com esse desejo em sua alma de encontrar consolo no seu Redentor? É assim que você tem lidado com as aflições da sua alma diariamente? Buscado consolo no seu Redentor? Essa manhã você será lembrado disso. E que você possa ser conduzido pelo próprio Deus a descansar no seu Deus, tendo nele consolo para a sua alma. Observe Jeremias 31 mais uma vez,
Eu quero que você note, já nesse início, do capítulo 31, o versículo número 15. Veja o versículo 15. O versículo 15 aqui, meus irmãos, ele é citado no Novo Testamento pelo evangelista Mateus. Lá para Mateus capítulo 2. Sem desmarcar Jeremias 31, lá para Mateus 2, versículo 18. Mateus 2, 18, e veja como no Novo Testamento esse texto aparece também. Ele é citado aqui. Mateus 2, 18. Mateus diz, palavra do nosso Deus: Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Meus irmãos, Raquel, ela era uma das matriarcas de Israel. Era esposa de Jacó. Observe que Jeremias 30 e 31, os dois capítulos, nesses dois capítulos, Jacó ele é usado várias vezes como uma metáfora para todo o povo de Israel. Na verdade, Jacó, o nome Jacó aparece também nos Salmos. Nós cantamos muitas vezes isso aqui em nossa igreja, como uma referência, como uma metáfora para o povo de Deus, como o nome ali, paralelo ao nome de Israel. Ela, Raquel, mãe de Benjamim e de José, avó de Efraim, que também é igualmente usado para representar todo Israel. A ideia aqui, então, Jeremias capítulo 31, versículo 15, é Raquel sendo usada como, no sentido figurado, uma mãe, representando uma mãe de toda a nação de Israel. Seria essa a ideia que Jeremias usa aqui, nesse sentido. Raquel é usada aqui como se fosse, figuradamente, a mãe desse povo, que estava inconsolável, por esse povo ser assim, castigado pelos seus pecados. Jeremias capítulo 40, versículo 1, explica que Ramá, uma vila logo ao norte de Jerusalém, ela foi a área, meus irmãos, onde os israelitas derrotados foram organizados para a longa jornada no exílio da Babilônia. E guarde essa informação, que eu voltarei a ela daqui a pouco. Assim, num tipo de descrição gráfica, mas figurada, Jeremias apresenta o retrato de Raquel, mãe de Israel, chorando pelos seus filhos que foram levados embora. Figuradamente, Jeremias utiliza essa linguagem aqui. Raquel está chorando pelos seus filhos que foram levados em cativeiro. Há uma tradição comum no século I que diz que a tumba de Raquel ela ficava perto de Belém. Então a ideia seria que assim quando o rei Herodes, que é o contexto lá de Mateus capítulo 2, executou os bebês de Belém, Mateus ele relacionou esse evento à profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Contudo, é ao contexto integral de Jeremias 31 que Mateus faz uma alusão aqui. Não apenas a esse versículo isolado, mas ao contexto como um todo. Quando Herodes ele matou os bebês meninos nas redondezas de Belém, Mateus lembrou-se de Raquel, que foi chorando até o túmulo dela em Ramá, não longe dali. A história de Raquel, meus irmãos, ela toca o coração de toda mãe que já sofreu pelos seus filhos. Pense nisso por um momento. Eu quero que você entenda muito bem isso daqui. Jeremias cita Raquel como sendo a mãe da nação que sofre e sente dor pelos filhos levados em cativeiro. Raquel aqui, nesse sentido também, ela nos lembra do sofrimento de toda mãe que já teve que sofrer pelos seus filhos. Seja por um aborto espontâneo, seja pela perda de um recém-nascido, ou até mesmo uma mãe que teve que enterrar o seu filho no auge da sua juventude. Ela representa as mães que ficam acordadas durante a noite. Talvez seja o seu caso essa manhã aqui. Acordada durante a noite, preocupada com o seu filho rebelde, que não teme ao Senhor, que não conhece ao Senhor, que vive fora da vontade do Senhor. Uma mãe que pranteia, que chora, que se derrama em lágrimas por causa dos seus filhos. Com essa percepção, mulher, fica ainda mais claro você conseguir entender a dor aqui descrita do versículo 15 de Jeremias 31. Ainda que figuradamente sendo usada Raquel aqui. A dor de ver filhos desobedientes
sofrendo por causa dos seus pecados. Agora a pergunta é, por que as Raquéis do mundo precisam sofrer essas perdas inconsoláveis? Essas mães, de forma geral, as pessoas, os seres humanos, no caso pensando aqui, claro, no povo de Deus. De forma específica, por que lá em Mateus 2, o nascimento do filho de Maria, ele significou a morte dos filhos de Raquel? Por que esse paralelo? Ou outra pergunta, ainda em cima disso, por que um Deus bom permite que coisas ruins aconteçam no seu mundo? Meus irmãos, o profeta Jeremias, ele não tinha todas as respostas para os problemas, ou para o problema do mal, do sofrimento no mundo. Ele não tinha. Mas ele sabia exatamente onde buscar consolo. Pela graça de Deus, a profecia de Jeremias, ela não terminou em lágrimas, mas em riso. Raquel, ela encontraria consolo no final das contas. Mateus, ele entendeu que consolo Jeremias tinha para oferecer. E veja, quando o Antigo Testamento, ele cita, no caso, quando um autor, melhor dizendo, do Novo Testamento, cita um texto do Antigo Testamento, o que ele está fazendo não é simplesmente uma referência àquele único versículo ali, mas ao seu contexto. Sim, não apenas ao que ele está dizendo de forma direta, mas àquilo também que é dito posteriormente, ou até mesmo antes, no seu contexto original. A citação tem o objetivo de relembrar uma passagem inteira do Antigo Testamento. E é assim que Mateus faz o seu uso lá em Mateus capítulo 2, quando cita Raquel chorando em Ramá. Ele tinha em mente, meus irmãos, não apenas o versículo 15 de Jeremias 31, mas também os versículos que se seguem. Veja aí Jeremias 31, os versículos 16 e 17. Veja. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Mateus cita o versículo 15, o capítulo 31, em Mateus 2, versículo 18. Mas tenha isso em mente. Mateus cita, mas com esse contexto também ali em mente. Não apenas o choro, o pranto de Raquel é mencionado, mas também o consolo está subentendido, especialmente na passagem de Mateus 2, uma vez que o contexto é o nascimento do Redentor. Calvino, ele chamou isso de uma promessa que atenua a dor da calamidade. Essa promessa aqui de consolo atenua a dor da calamidade. Meus irmãos, a tristeza e o luto não têm a última palavra, nem em Jeremias, nem em Mateus. Uma mãe, ela pode até se recusar a ser consolada, mas Deus a consolará ainda assim. Como diz um comentarista, as lágrimas de Raquel não foram em vão e não rolaram para sempre. Agora a grande questão é, e eu quero trabalhar um pouco mais sobre isso agora, qual é a razão de Raquel estar isolada? O porquê desse profundo sofrimento dela? E aí, para entender o consolo de Deus e a sua profundidade, o seu valor, valorizar de forma adequada ao consolo divino, precisar entender a dor da perda, do sofrimento aqui descrito. Meus irmãos, Jeremias podia ouvir o som dos soluços e do choro de Raquel em Jerusalém, vindos de Ramá. E aí deixa eu trabalhar um pouco mais a questão de Ramá para você entender melhor. Ramá era um campo de transição para os prisioneiros, como nós veremos ainda no capítulo 40, versículo 1 de Jeremias. Um campo de transição para os prisioneiros. Os babilônios arrastavam os seus prisioneiros por 10 quilômetros, de Jerusalém até uma área de preparação lá em Ramá, onde eram acorrentados uns aos outros para a sua longa marcha até chegar à Babilônia. Imagine, deveria ser um lugar de desespero absoluto.
pais de punhos esfolados pelo atrito nas algemas, e mães erguendo as suas vozes em lamentos. Seus filhos, seus bebês tinham partido. Alguns, eles morreram de fome durante o cerco. Outros foram mortos à espada durante aquela dura invasão, meus irmãos. Ora, com seus filhos perdidos ou mortos, era natural que Raquel chorasse. Era natural que todo esse sofrimento ocorresse. Mas, a certa altura, chega o momento para se secar as lágrimas. O pranto haveria de cessar. Matthew Henry, ele explicou dessa maneira: não nos é proibido, ouça com atenção, não nos é proibido sofrer o luto num caso desses. Há permissão para a afeição natural, mas não devemos sofrer a nossa tristeza até entrar no extremo, até impedir o nosso regozijo em Deus, ou até nos tirar do nosso dever para com Ele. Embora lamentemos, não devemos murmurar. O comentário de Matthew Henry aqui, ele resume muito bem o que o pastor de vocês já falou inúmeras vezes nesse púlpito. Deixa eu colocar em outras palavras isso. A palavra de Deus não nos proíbe de chorarmos e prantearmos por causa do sofrimento. Seja pela perda de um filho, pela dor mesmo de um luto. É legítimo, meus irmãos. Isso é muito bem descrito aqui. A mãe que chora pelos filhos. Isso pode acontecer. E na verdade isso deve acontecer. Que coração seria esse insensível que não choraria amargamente pela dor de um filho? Agora veja como ele é preciso aqui em seu comentário. Você não deve se entregar ao luto. Mesmo pensando em alguém que perdeu realmente o seu filho, que ele morreu. O luto deve ser vivenciado, mas jamais se entregar a isso. É inadmissível, à luz da palavra de Deus, alguém que conhece o Evangelho da Graça, que tem comunhão com Cristo, que tem vida no Senhor, se entregar por causa da perda de alguém. Então a palavra de Deus lhe exorta essa manhã. Seja você que passa por isso agora, nesse momento, ou se você vier a passar no futuro pela dor de um luto. Viva o luto. Chore e pranteie pela perda. Mas jamais, se você está em Cristo Jesus, jamais se entregue ao sofrimento. Jamais. Veja como essa dor, se você se entregar a ela, ela tem o poder de cobrir até mesmo o seu regozijo em Deus. Você se esquece das promessas de Deus? Você não lembra do cuidado providencial do Senhor Deus? Até mesmo nos impede, meus irmãos, de nós cumprirmos os nossos deveres para com Ele. Quantas vezes pessoas não alegam a sua ausência nos cultos solenes, por causa exatamente do motivo da tristeza. E às vezes por menos do que isso. E eu não estou de forma alguma diminuindo a tua tristeza. Eu estou dizendo menos do que isso com relação à comparação de alguém que perde uma pessoa. Às vezes é um sofrimento mais pontual. Uma tristeza menor em comparação a essa de alguém que perdeu um ente querido. E ela simplesmente, por essa tristeza, deixa de cultuar ao Senhor. Porque se nos entregarmos às nossas dores e sofrimentos, certamente isso vai nos impedir de cumprir nossos deveres para com o nosso Deus. Dentre eles, nos alegrarmos em sua presença. É dessa maneira que a palavra do nosso Deus nos ensina a sofrer. A Bíblia ela é muito honesta em afirmar aqui o sofrimento da condição humana. Uma vez que nós somos pecadores, certamente iremos sofrer. Mas a Bíblia nos ordena a nunca cedermos ao sofrimento.
nos entregarmos ao sofrimento. Até mesmo as perdas que aparentemente elas podem soar para nós como se fossem inconsoláveis, há consolo. Há consolo. Pense nessa dor aqui descrita figuradamente. Uma mãe que perde seus filhos. Para essa dor aqui, de uma mãe que pariu os filhos, há consolo. Deus tem consolo para uma mãe como essa. Não teria para você? Não teria para o teu sofrimento? É bem verdade que talvez não nesta vida possamos nos sentir consolados em todos os aspectos. Mas é fato, meus irmãos, nós carregamos algumas dores até o túmulo. Mas além túmulo, há consolo eterno para você. Eterno. Todavia, ao estar Jeremias, Mateus ele queria que soubéssemos que o Messias ele veio para trazer consolo e alegria, até mesmo para as Raquéis do mundo. Veja como a citação em Mateus 2 ela é precisa. Num contexto de matança de bebês, por ocasião ali do nascimento do Messias, a palavra do nosso Deus vem e traz consolo. E o consolo estava exatamente na vinda do Redentor. Veja aqui esse ponto importantíssimo. O envio do Messias ocasionou, por parte de Herodes, a matança de várias crianças. Isso trouxe choro e pranto para aquelas mães. Mas era exatamente na vinda do Redentor que haveria consolação. Inclusive para aquele pranto daquelas mães. Percebe como a providência de Deus atua tão sabiamente e poderosamente? Então por que Raquel deve se sentir consolada? Qual é a razão para ela sentir consolo? E você nessa manhã? Como nós devemos ser consolados? Meus irmãos, ao longo de Jeremias, nós temos visto que, especialmente na primeira parte, aquele bloco que nós chegamos até o capítulo 29, parece para algumas pessoas ser difícil de encontrar graça presente nesses capítulos, com a ênfase tão dura, tão pesada no juízo de Deus. Aqui, nesses versículos, de 7 ao versículo 26 do capítulo 31, é difícil nós aqui acomodarmos tamanha graça. Há tanta bondade, há tanta graça, há tanto favor do Senhor Deus para com o seu povo nesses versículos, que, como eu disse, é difícil pregar num sermão só. Tudo que é falado aqui. E ora, uma vez que o sofrimento de Raquel era enorme, o seu consolo deveria ser ainda maior. Uma vez que a dor era grande, o consolo que ela iria experimentar seria ainda maior. De modo bastante abrangente, Jeremias 31 nos traz aqui vários tipos de consolo que Deus nos dá ao seu povo por meio de Cristo. Para ser mais preciso, 9 consolos para nós essa manhã. Por isso que pregar um sermão de 9 pontos seria bastante complicado. Possível, mas ainda mais extenso. Nós haremos, no máximo, se Deus nos permitir, 5 consolos. Primeiro consolo. O profeta ele prometeu o consolo da adoração. O consolo da adoração. A nota alegre da adoração, meus irmãos, ressoa logo no início, bem como no meio e no final da profecia de Jeremias. Veja o versículo 7. Versículo 7, parte A, no capítulo 31. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. A ideia é essa: Jacó se tornaria a mais favorecida das nações. Versículo 12, veja, versículo 12, parte A. Hão de vir e exultar na altura de Sião. O significado no original, a ideia é literalmente: os seus rostos estarão brilhando. Brilhando. Haveria danças, além de cantos e gritos alegres. Versículo 13, parte A. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos.
Meus irmãos, a profecia de Jeremias, nesses versículos, era sobre o culto público ao Senhor nosso Deus. Ele já havia conclamado o povo de Deus a adorar no Monte Sião, lá no versículo 6, como vimos na última semana. Nessa profecia, o profeta mostra como será quando assim eles o fizerem. Versículo 23 agora, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda dirá esta palavra na terra de Judá e suas cidades, quando ele restaurar a sorte, o Senhor te abençoe a morada de justiça, o santo, ó santo monte. Veja como Jeremias ele citava aqui o inário de Israel, o saltério, que descreve Sião, ou no caso o povo de Deus, como Sião, o santo monte. Isso aparece claramente no Salmo 48, meus irmãos. No Salmo 48. O que eu estava querendo dizer é que o povo de Deus voltaria para a casa de Deus para adorar o Senhor Deus. Que consolo é esse? O primeiro consolo prometido pelo Senhor nosso Deus ao seu povo ali, a Jacó, àquela mãe, Raquel, é o consolo da adoração. Vocês vão para uma terra distante. Estarão sem o templo ali. Mas um dia vocês voltarão. Vocês voltarão e me adorarão nesta terra, na terra que eu dei a vossos pais. Consolo da adoração. Meus irmãos, a alegria da adoração ao nosso Deus está entre os maiores consolos desta vida. Os maiores consolos desta vida. Você e eu, nós somos criados para louvar e adorar o nosso Deus, para glorificar as nossas vidas. O culto público no dia do Senhor é o centro da vida cristã. Mais do que qualquer outro lugar, é aqui que você encontra consolo para o seu sofrimento. Exatamente aqui. Percebe como Deus ele didaticamente, ele instrui o seu povo sobre isso, e nessa manhã o faz com você? Quantas vezes, crente, você busca consolo em outras coisas? Quantas vezes, como eu disse há pouco, por causa de tristeza, você não vem ao culto? O lugar onde Deus promete consolo, abundante. Isso acontece desde o início do culto. Desde quando você ouve a palavra, Deus sendo lida na santa convocação e principalmente na pregação da palavra, você é consolado em sua alma. Na adoração alegre ao seu Deus, você é consolado pelo Senhor. Depois de todas as provações que você teve que enfrentar a semana que passou, quantas? Sendo tentado em sua natureza pecaminosa, pelo diabo, o mundo tentando lhe derrubar, as lutas do dia a dia, na sua casa, fora dela, enfrentando muito sofrimento. Depois de tudo que você passou nessa semana, você chega aqui pela manhã e, dentre outras coisas, você vem para ser consolado pelo seu Deus. Na adoração que você presta a Ele, alegre, você é consolado pelo seu Deus, através da sua palavra. Que maneira maravilhosa, meus irmãos, de sermos consolados pelo nosso Deus, no culto solene. No culto solene. O povo de Deus, ele é marcado por isso. Mesmo em meio à tristeza e sofrimento, nós não paramos de cultuar o nosso Deus. Seguimos em frente, cultuando ao Senhor. Essa forma de agir, ela não é uma negação da realidade do sofrimento. Não é que a gente está simplesmente colocando de lado, dizendo assim, não quero nem pensar nisso. Nós pensamos nisso, mas apresentamos diante de Deus a nossa causa. O Senhor está aqui. O meu coração está abatido, a minha alma, ela geme, sofre. Eu preciso, Senhor Deus, do teu consolo bendito. Pois bem, é aqui que você encontra. Não somente aqui, mas principalmente no culto solene. Você é consolado pelo seu Deus. Segundo lugar, Deus prometeu atender às orações. É a segunda forma de Ele consolar o seu povo.
Ele começou ordenando que seu povo orasse, veja o versículo 7, agora parte B, versículo 7, parte B. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Então ele é uma ordenança para orar, aqui. Dizei, falem isso, ou seja, clamem por salvação. E agora vem o versículo 8, parte A. Ele promete atender as orações. Versículo 8, parte A. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Deus ordena orar e Deus promete atender a oração. Meus irmãos, a oração ela está conectada com a salvação. Você talvez diga assim, mas pastor, claro, alguém que é salvo vai orar. Não apenas nesse sentido. Alguém que foi salvo como fruto de oração. Certamente, antes de você ser salvo pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, você foi salvo porque alguém orou por você. Alguém intercedeu por você. Alguém orou por ti. E você mesmo, se é um crente verdadeiro, em algum momento da sua vida, na verdade isso acontece corriqueiramente, com relação à confissão de pecados, mas eu digo, pensando aqui em arrependimento para a vida eterna, abandonando o mundo e se voltando para Cristo de forma completa. Em algum momento da tua vida, você fez essa oração. Senhor, me recebe por meio do teu Filho. Eu abandono a minha vida de pecados, eu não quero mais viver assim, eu quero servir a Ti, viver para o Senhor. Clamando a Deus por salvação. Isso já aconteceu com você, se você está em Cristo. Certamente. Certamente. Veja como isso é uma característica, meus irmãos, do povo da aliança. Uma vez salvos, vivem dessa maneira, como que demonstrando a sua salvação em gratidão a Deus pela vida de oração ao Senhor e sendo consolados por isso. Consolados. Toda vez que nós oramos ao nosso Deus, confiando somente na sua justiça, na justiça de Cristo, certamente experimentamos consolo de sua parte. Às vezes é mais demorado a percepção disso, mas certamente se orarmos com fé, o nosso Deus ouvirá e vai nos consolar os nossos corações. Em terceiro lugar, Ele prometeu também preservação. Preservação. Quando os exilados ali retornassem da Babilônia, até mesmo os mais fracos e os feridos, eles iriam sobreviver àquele regresso. Versículo 8, parte B. Entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Veja como o profeta ele fez questão de mencionar as pessoas que nunca esperariam sobreviver ao cativeiro. Veja a abrangência da salvação de Deus. Até mesmo para estes aqui, cegos, aleijados, mulheres grávidas e as de parto. Como é que um cego, meus irmãos, ele poderia encontrar o seu caminho de volta lá da Babilônia para Jerusalém? Os aleijados, eles poderiam andar todo aquele trajeto. Como é que as parturientes poderiam sobreviver ao deserto? Contudo, a promessa divina aqui de consolo, ela é uma promessa de preservação. Até mesmo estes mais necessitados seriam preservados pelo Senhor e voltariam para a sua terra. Esse texto, meus irmãos, assim como outros da palavra de Deus, nos ensina como Deus ele tem um cuidado especial, cuida de forma especial de cegos, coxos e deficientes. Há provisão na palavra de Deus para essas pessoas, do seu cuidado paternal sobre estes. Ele também protege as mães grávidas. Também protege as mães grávidas, as mulheres que estão grávidas. O parto, meus irmãos, é uma experiência dolorosa. Nos lembra lá de Gênesis 3, quando Deus disse, em meio de dores, darás à luz filhos. Essa é uma consequência da queda, as dores de parto. Mas veja, o Senhor, Ele prometeu assistir às suas filhas também nesse momento de angústia. Você que é mãe,
sabe o que é isso. Já passou por essa experiência de como Deus assistiu você nessa angústia, nessa dor de parto. E a graça do nosso Deus, meus irmãos, ela é suficiente para as nossas fraquezas. Nós homens nunca saberemos como é isso. De forma experimental. Na própria pele. Mas você, homem, que teve que ver a sua esposa passar por isso, pelo menos consegue, em alguma medida, eu vou colocar assim, mensurar a dor que ela passou. E o quanto você gostaria de estar no lugar dela para que ela não passasse por aquilo. Para estes, para essas mulheres e para aqueles que sofrem nesse sentido também, Deus promete consolo. Consolo. Talvez você diga, mas pastor, há casos em que mulheres elas morrem no parto. Veja, como eu falei também sobre a questão do consolo para uma mãe que perde o seu filho. Não deixe de ser verdadeiro isso também, até para uma mulher que morre no parto. Estando em Cristo Jesus, ela vai experimentar o consolo maior, que não pode ser jamais comparado, se encontrar com seu Salvador, com seu Senhor, imediatamente. O que eu ressalto aqui, meus irmãos, nesse texto, é o cuidado providencial de Deus em preservar o seu povo, visando até mesmo os mais necessitados. Nós sabemos que há exceções onde, na providência de Deus, aprove ao Senhor que tal pessoa não fosse curada daquilo, não fosse livre daquele mal. Isso acontece na providência de Deus. Mas em termos gerais, o princípio é esse. Deus cuida dos seus e preserva até mesmo aqueles que mais precisam de cuidado e não podem, por si mesmos, se preservarem. Quarta promessa é a promessa de retorno. De retorno. Versículo 9, parte A. Virão com choro e com súplicas, os levarei de volta. Os irmãos, alguns estudiosos eles têm se perguntado que tipo de lágrimas seriam essas aqui. Lágrimas de alegria ou lágrimas de tristeza? O mais provável é que Jeremias esteja falando aqui de lágrimas de arrependimento. Especialmente por serem acompanhadas por oração. E por isso que eu falo a ideia do retorno, a ideia do arrependimento, de voltar para Deus. Na verdade, há uma chorosa oração de arrependimento mais à frente. Veja o capítulo 31, versículo de número 18 e 19. Bem ouvi que Efraim se queixava dizendo, castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Essa, meus irmãos, é a oração de um filho rebelde, na sua jornada de volta para casa. O nome Efraim aqui representa as tribos do norte de Israel que estavam perdidas por causa dos seus pecados. A confissão de Efraim nos lembra que nenhum sofrimento é completamente inocente. Nenhum sofrimento é completamente inocente. A morte dos bebês de Belém é frequentemente chamada como o massacre dos inocentes. Sim, no sentido eles eram inocentes. Eles não cometeram nenhum crime para poder serem mortos ali por Herodes. Não tinham feito nada contra ele ou contra os seus soldados. Agora a pergunta é, ainda assim, há algum sofrimento no mundo que seja absolutamente inocente? Completamente inocente? A resposta da palavra de Deus é que não. Exceto os sofrimentos de Cristo na cruz do Calvário. Todo adulto é um pecador e toda criança é concebida e nasce em pecado. Então, nesse sentido, não há inocentes. E nesse sentido, nenhum sofrimento é causado completamente a pessoas que são completamente inocentes. Todo sofrimento tem alguma ligação com o pecado. É por esse motivo que se chegar a Deus sempre requer o tipo de arrependimento que o filho de Raquel, Efraim, demonstrou. Essa manhã eu chamo a sua atenção quanto a isso.
não presuma que está tudo bem entre Deus e você. A menos que você tenha ido ao Senhor Deus em arrependimento verdadeiro pelos seus pecados e confessado a Ele, de fato, seus pecados, crendo em Jesus Cristo como seu mediador, como seu redentor. Se você não tiver feito isso ainda, não está tudo bem entre você e o Senhor Deus. A sua busca deve ser por pedir ao Senhor Deus perdão em nome de Jesus Cristo. Pessoalmente, quando Efraim se arrependeu, ele foi a Deus de maneira pessoal, dizendo: Tu és o Senhor, meu Deus. No versículo 18, como vimos, parte B. Veja, o arrependimento ele exige uma mudança de direção, meus irmãos. A palavra hebraica para arrependimento, ela é repetida 7 vezes nesses versículos aqui. E ela significa basicamente isso: voltar. Voltar. Aqueles que se afastaram de Deus devem retornar. Você sabe, é um tema recorrente em Jeremias. Aqueles que foram para longe do Senhor Deus, para outros caminhos, devem retornar para o Senhor nosso Deus em arrependimento. Devem fazer o que o filho pródigo fez na história que o Senhor Jesus Cristo contou em Lucas 15. Depois que ele desperdiçou toda a sua fortuna, a fortuna do seu pai, melhor dizendo, num país distante, ele decidiu virar-se e voltar para casa. Lembre-se também que o arrependimento ele inclui o reconhecimento de pecado. O filho de Raquel, Efraim, entendeu que havia se desviado. No versículo 19 é dito isso. Ele finalmente reconheceu o seu pecado como de fato algo que era pecaminoso, que era contra Deus. Do mesmo modo, o Senhor nos ensinou que o filho pródigo, lá em Lucas 15, 17, ele caiu em si. Ele caiu em si. E essa é a única forma de sermos recebidos pelo nosso Pai Celeste. Se cairmos em si, em arrependimento verdadeiro, e retornarmos à sua presença. Veja, deve existir choro, como reconhecimento pelos nossos pecados, como eu já preguei aqui outra vez. O arrependimento verdadeiro ele vai ser demonstrado também através de uma tristeza sincera pelos nossos pecados, mas também um entendimento sobre o quanto nós ofendemos ao nosso Deus e precisamos voltar à sua presença. Efraim bateu no peito, como diz o texto. Estava envergonhado e confuso por causa dos seus pecados. Eram pecados da juventude, cometidos por um filho indisciplinado, desobediente ao seu pai. E assim houve uma tristeza verdadeira de arrependimento pelos seus pecados. Mas, meus irmãos, o arrependimento que Deus exige de nós, ele só pode ser de fato exercido por nós se recebermos da parte do nosso Deus. O arrependimento ele é um dom de Deus. Veja o versículo 18 mais uma vez. Versículo 18. Converte-me e serei convertido. Efraim jamais poderia ter se arrependido por conta própria. O povo de Deus jamais pode se arrepender, quem quer que seja, por conta própria. O arrependimento, assim como a fé, é um dom do Senhor nosso Deus. A iniciativa tinha que partir do Senhor Deus. Enquanto eu preparava o sermão, eu me lembrei da fala tão famosa de Agostinho, que disse: concede-me o que me ordenas e ordena o que quiseres. Concede-me o que me ordenas e ordena o que quiseres. Essa frase, ela resume muito bem esse ensino da palavra de Deus. Tudo que Deus exige de nós para nós fazermos, só conseguiremos fazer se o próprio Deus nos conceder a graça de obedecermos. Em outras palavras, você e eu, nós só podemos nos arrepender de fato se Deus nos conceder o dom do arrependimento. Deus nos concede o dom do arrependimento, então nós obedecemos nos arrependendo. Isso ressalta para nós aqui a soberania do nosso Deus, de como Ele é quem nos salva e nos consola completamente, meus irmãos.
Veja toda a ação divina aqui em trabalhar pelo bem do seu povo, a conversão do seu povo, a mudança de direção do seu povo, o retorno para a sua presença. Tudo isso é feito pela mão do Senhor Deus, que trabalha no coração do seu povo para conduzi-lo ao arrependimento de pecados. Toda vez que você orar ao Senhor, lembre-se disso. Lembre-se disso. Como eu já também destaquei aqui, você deve orar ao Senhor para que o seu arrependimento seja verdadeiro. Senhor, não permita, diga isso ao Senhor, Senhor, não permita que eu esteja confessando este meu pecado, seja no culto público ou na minha casa, onde eu estiver, de uma forma fingida. Que a minha confissão seja sincera. Que eu não seja encontrado como um hipócrita, que está aqui somente balbuciando palavras, que está aqui na hora da oração, o ministro está fazendo, eu estou aqui, mas não é de coração. Senhor, que seja sincero. Que seja um arrependimento verdadeiro. E só o Senhor pode me conceder esse dom de eu me arrepender sinceramente. Sempre que um pecador confessa os pecados, essa é a promessa. Deus recebe em seu lar. Deus recebe em seu lar. Toda vez que um pecador confessa os seus pecados sinceramente em Cristo Jesus. E aí vem a última promessa dessa manhã. A quinta promessa de consolo nessa manhã. Uma promessa consoladora de perdão. Veja o versículo de número 9, parte C. Observe que Deus perdoa Efraim por ser o seu filho. Ele diz, sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Como é que Deus poderia não perdoar o seu próprio filho? Não era possível. Então o Senhor atendeu as orações de Efraim, como diz o versículo 20. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele. Imagine a cena. Um pai, ele acolhe o seu filho rebelde, depois de anos de separação, de rebeldia. E ele usa todo o termo de carinho aqui do seu vocabulário. Ele chamou Efraim de seu filho, seu precioso filho, o filho das minhas delícias. E embora estivesse longe por muito tempo, o filho estava vívido em sua lembrança. Há um comentarista que ele oferece uma tradução aqui alternativa para essa passagem. Ele diz assim, não é tantas vezes quantas falo contra ele, como se Deus fosse um pai amargurado, mas quanto mais eu falo dele, mais vividamente me lembro dele. Mais uma vez, nós somos lembrados da história do filho pródigo, em que um pai reconheceu seu filho enquanto ele vinha ainda longe. Lucas 15, 20. Deus é esse tipo de pai. Na verdade, ele é o pai por excelência. Um pai que não se esquece dos seus filhos. Ainda longe, me lembro de ti. Deus ama os seus filhos e se lembra deles. A profecia de Jeremias aqui, meus irmãos, diz que o Senhor comove-se por Efraim e que vai se compadecer dele. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele empregou palavras dessa mesma categoria na sua parábola, lá em Lucas 15. Diz que o pai, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. O nosso Senhor estava de fato nos mostrando a reação instintiva de Deus quando nos arrependemos de nossos pecados e voltamos para casa. É isso que Deus faz com os seus filhos. A semelhança daquele pai que correu e abraçou seu filho, ele corre para nos abraçar e nos receber em sua presença. O que está ouvindo aqui nessa manhã? De forma mais detalhada agora. O que você ouve todo culto quando você é chamado ao arrependimento de pecados e confessa ao Senhor. E em seguida, a palavra de Deus declara a você o perdão de pecados. Nesse momento da pregação, você está ouvindo a promessa de consolo por meio do perdão. De forma mais detalhada. Toda vez, crente, toda vez que você chega a Deus e pede perdão, como um filho que ofendeu seu pai, ele não vira o rosto contra você, ele corre para você, nesse sentido. Ele te recebe e te perdoa. Essa doutrina, meus irmãos,
aqui exposta em Jeremias 31, nesse momento, é a doutrina da adoção. Da adoção. Por meio da fé, você foi aceito por Deus, recebido por Deus como filho de Deus em Cristo Jesus. Todos nós somos filhos de Deus por meio do Filho unigênito de Deus Pai. Observe Jeremias, ele menciona as filhas também, ele vai falar isso. Veja o versículo de número 22, parte A. Ele usa até um vocabulário feminino aqui, para descrever Israel como uma filha rebelde. Versículo 22, parte A. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Esta filha rebelde, errante, ela se tornaria tão pura, como diz o versículo 21, quanto uma virgem. Percebe? O amor paternal de Deus não é apenas para filhos pródigos, mas é também prometido para filhas rebeldes. Não que o Senhor não pudesse usar somente o vocabulário masculino aqui, e isso estaria excluindo as mulheres. É claro que estaria incluindo também. É para o seu povo. Mas veja como até isso aqui é especificado. A riqueza do texto nesse sentido, de mostrar tanto uma linguagem paternal, se referindo a filhos, bem como também a filhas. Para todos. 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 Tudo isso deveria ter sido de especial consolo para Raquel. Seu lamento era que seus filhos já não existiam mais. Porém, meus irmãos, não era verdade. Jeremias 31 trata a salvação dos filhos de Raquel. Seus filhos estavam perdidos, mas não para sempre. Deus iria encontrá-los e trazê-los de volta para casa. Certamente, isso estava bem claro na mente de Mateus ao citar a profecia de Jeremias. Ele queria mostrar que a vinda do Messias significava salvação para o povo de Deus, até mesmo para os bebês de Belém. Num contexto tão horrendo quanto aquele, de bebês sendo assassinados por um tirano, um déspota. Naquele contexto há um consolo divino prometido. O próprio consolo, o próprio Deus encarnado, para salvar o seu povo. Citando aqui, concluo a primeira parte do sermão, a nossa confissão de fé, no capítulo 12 da adoção, no finalzinho do capítulo 12, no finalzinho da única seção do capítulo 12 da adoção, diz assim, e por ele, acerca de Deus, e por ele corrigidos, como por um pai. Ou seja, nós somos corrigidos por Deus como um pai. E aí diz, nunca porém abandonados, mas selados para o dia de redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. A nossa confissão de fé está falando daqueles que foram adotados por Deus por meio de Cristo. Você, crente. Você que foi adotado como um filho de Deus. Nunca, porém nunca abandonados. Nunca abandonados. Há momentos que na tristeza e no luto, a sensação é essa, de abandono. Mas a nossa confissão de fé, citando a palavra de Deus aqui, no caso, lembrando de Lamentações 3:31, nos diz que o nosso Deus nunca nos abandona, porque somos seus filhos. E pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Do filho do seu ventre, do filho que ela amamentou, do filho que ela cria? Ela pode esquecer? Ainda que ela se esquecesse dele, eu jamais me esquecerei de ti. É a promessa do nosso Deus, meus irmãos. Que consolo bendito nessa manhã. Nós ouvirmos isso nessa pregação. Ainda mais pensando antes da ceia do Senhor. O teu Deus te promete conceder o arrependimento de pecados, o dom do arrependimento, bem como o perdão de pecados. Porque você é filho dele em Cristo Jesus. Certamente essa palavra é para você que recebeu já o Evangelho. Se você se encontra aqui nessa manhã, afastado de Deus, ainda rebelde, em caminhos tortuosos, nenhum desses 5 consolos e os demais que ouviremos à noite são para você. Pelo menos não ainda. O próprio Deus te chama ao arrependimento. Converta-se.
clame por misericórdia, arrependa-se dos seus pecados. Caso contrário, não é graça, não é misericórdia, mas é ira e justiça que Deus promete para você. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Em nome do seu Filho, nosso Redentor. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor, por tua palavra, e clamamos a ti que a aplique em nossas vidas. Que o Senhor nos console por cada uma dessas promessas maravilhosas, e que possamos continuar ouvindo mais tarde também, ó Deus, sobre elas, e que assim possamos responder a ti como filhos amados pelo Senhor, que amam também o nosso Pai, que amamos o nosso Pai, e que assim temos prazer em cumprir a sua vontade. Nós oramos a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.